palestra, deixa eu... Aí, vamos compartilhar aqui, pessoal, para a gente entender um pouquinho sobre o que é uma psoríase, né? É uma doença de pele, claro, né? Óbvio. Sobre isso não há nenhuma discordância, né? Mas ela se manifesta sob forma de placas, principalmente na zona dos cotovelos, joelhos, couro cabeludo, mãos e pés. Mas não é só nessa área não, tá? Tem pessoas que têm nas costas, né? Todas as costas tomadas, ou toda a perna tomada, né? Até a foto do nosso, da pessoa que eu vou mostrar hoje, a gente vai ver isso, tá? Então vão se acumulando e as placas antigas, né? Que são brancas, vai ficando pela roupa, se soltam, talvez a pessoa coloque o cotovelo numa mesa, né? E depois que ela tira o cotovelo, já vai ter algumas coisinhas ali, cai na camisa. Então é muito desconfortável. É algo que a pessoa perde a qualidade de vida. Uma pessoa que tem psoríase, ela não é contagiosa, mas quem visualiza, né, fica um pouco preocupado. Mas na verdade é somente um problema que a pessoa tem que não é contagiosa. Então a gente tem que ter esse bom senso para entender essa questão, né? Até ajudar outras pessoas também. Mas a pessoa que tem psoríase, por exemplo, ela não vai no clube. E como que ela vai entrar na piscina, né? A pessoa não vão autorizar essa questão, né, dela ir para ela ter esse divertimento. Então eu me compadeço muito com quem tem psoríase, tá? Agora, seja um problema do sistema imunológico, tá? Então, a psoríase pode ser, só que é interessante que tem algumas coisas que intensificam, né? Infecções, estresse e até o clima. O ambiente também vai interferir. E é uma doença em que a pele sofre com o surgimento de algumas manchas avermelhadas e pode, dependendo do grau de coceira que a pessoa sinta, ela pode até ferir a própria pele, tá? Como eu disse, não é contagioso e os sintomas podem aparecer e desaparecer. E quando aparece, pode vir também de uma forma mais severa do que a anterior ou menos severa do que a anterior, tá? E aqui eu coloquei que não existe só um tipo de psoríase. Ó, tem umas que vão afetar as unhas e os pés, né? Porque elas vão crescer de forma anormal, vão ficar grossas, muda de cor, tá? Tem a psoríase invertida, que afeta as áreas mais úmidas do corpo, a virilha, axila, embaixo dos seios, ao redor das genitálias, né? E também vem com inflamação e manchas vermelhas. Tem no couro cabeludo, né, que também coça bastante e parece caspa. Aí a pessoa vai, né, utilizar remédio para caspa, mas é necessário um diagnóstico médico para conseguir identificar o que é, né? Tem outra psoríase que, além de inflamação e escamação, né, tem a parte da dores, né, que é a da artrite. Aí vem dores nas articulações, principalmente dos dedos, né, dos pés e das mãos, mas pode doer o corpo todo, né? Então é muito complicado. É um problema que agride muito o organismo, mas a gente já viu aqui que tem algo a ver com o sistema imunológico. Nós vimos também que tem algo a ver com infecções. Então essas informações é bom a gente reter, porque daqui a pouco a gente vai começar a aprofundar, né? Aqui eu coloquei algumas causas, né? Pode ter outras, né? Mas olha só, fica entre antes dos 30 e depois dos 50. Não, isso também não é uma regra, mas normalmente acontece entre 30 anos, até 30 anos a pessoa pode desenvolver, ou depois dos 50, mas hoje, infelizmente, já tem crianças com psoríase. Olha, tem a questão genética, mas isso eu não gosto muito de falar, porque não é devido pessoas da minha família ter um problema que eu necessariamente preciso ter o problema. Eu posso encontrar alternativas como essa que eu vou apresentar aqui, né, e não simplesmente aceitar, porque tem pessoas da minha família que têm ou pressão alta, ou diabetes, ou qualquer problema que seja, e eu achar que é assim mesmo, né? Então eu tenho que procurar alternativas. Fico feliz que você esteja aqui, porque você vai ver que se tem alguém da sua família ou você mesmo com esse problema, a gente consegue te dar uma ajuda muito forte. Mais uma vez, o sistema imunológico, né? Olha, interação com o meio ambiente. É engraçado, assim, chama atenção, né? Interação com o meio ambiente, mas um frio intenso pode desencadear, né? Fatores psicológicos, isso aqui já realmente é muito complicado, né?
porque não é só a psoríase que pode desencadear quando a pessoa tem algum problema emocional, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, muitas pessoas estão com depressão, fadiga crônica, crises de ansiedades, né? Então, esse cenário negativo por muitos dias e meses pode desencadear problemas, né? Então, a gente tem que tentar evitar essas questões, né? O frio nem tanto, porque a gente já tem um agasalho e tudo, mas o restante que está aí, né, a gente pode, de alguma forma, ajudar o nosso organismo a evitar desencadear problemas como a psoríase, tá? Agora, o que pode agravar o quadro? Estresse e ansiedade. Você acredita que medicamentos também? Então, eu já fiz algumas palestras sobre essa questão de ansiedade, estresse, né? E a gente percebe, conversando com pessoas, né, e pesquisando, que um fator que contribui para o estresse e ansiedade é justamente o fato da pessoa colocar muitas atividades durante o dia. Tá? Então, eu sempre falo isso, né? Porque é uma coisa que dá para a gente controlar, tá? Mas tá aí. O estresse, a ansiedade, medicamentos e a bebida alcoólica em excesso, né? Claro que nós estamos falando aqui de algo que foge aos padrões, né? E então pode agravar o quadro, principalmente se a pessoa estiver ali no momento, né? Começando uma crise de psoríase e continua ansioso, estressado, medicamento, bebidas, isso pode agravar ainda mais o quadro da psoríase. Então, quem me acompanha já sabe, a gente gosta de passar uma visão, né, um pouco geral, né, da psoríase, lembrando dos fatores psicológicos, viu? Então, eu coloquei lá estresse, ansiedade, então, emoções muito fortes ou angústia muito forte, né, pode também desencadear a questão da psoríase, tá? A partir de agora, a gente vai começar já a trilhar o caminho da solução. Aí antes, eu vou mostrar aqui para você a foto de um. Deixa eu só organizar ela aqui. Uma foto de um senhor que está passando, né? Estava passando por esse problema. Talvez você que está aqui ainda não viu uma pessoa com psoríase, né? Então eu recebi uma foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a questão dela. Nós vamos ver várias partes do corpo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você aqui, quer ver? Olha só a questão da psoríase. Se a gente, deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar, mas é nas mãos, né? Na barriga dele. Deixa eu ver se eu volto ela aqui, ó. Nessa mão dele aqui no braço e também nas coxas, né? Então essa aqui é a triste realidade, né, de uma pessoa que tem psoríase. Então, uma pessoa realmente ela perde a qualidade de vida dela. Ela tem, deixa eu ver se eu tenho uma outra foto. Aqui, ó. Tem uma outra foto que mostra a parte de trás, né? Ele está de costa. Olha só esse senhor aqui. Olha como que estava realmente o corpo dele todo tomado. Ver se eu consigo aproximar. Percebe, ó? Os braços. Na frente a gente já viu, né? Tá vendo? Os braços tanto na frente como atrás. As costas e as pernas à frente e atrás também. Então, não tem como não compadecer, né? Uma pessoa dessa, né? Você que está aqui hoje, mesmo tanto frio, ou melhor, mesmo tanto com calor, ele vai ficar de manga comprida. Ele vai ficar de calça, ele não vai ter liberdade de pôr uma bermuda, né, de colocar uma camiseta, né? Eu recebi várias fotos aqui, mas eu acho que vocês já entenderam. Ah, tem uma aqui, ó, do braço dele. Vamos ver só mais essa, né? Porque não é bom ficar. Depois a gente vê ele, como é que ele ficou, é melhor. Mas só para você ver aqui a questão do braço. Ó, tá vendo? A mão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Olha só, como que uma pessoa dessa, um senhor, gente boa, porque eu recebi o áudio dele, dá para ver que é uma pessoa simples, muito humilde. E olha só, como é que ele vai cumprimentar as pessoas? Dá para você imaginar a qualidade de vida que esse senhor, ou a falta de qualidade de vida que ele tem, talvez até vontade de não sair de casa. Olha os pés inchados, mas olha a mão, olha o braço. Então, isso aí é a realidade da psoríase, né? Então, claro que tem pessoas que têm ela um pouco menos, mas esse aí
quase o corpo todo tomado. E ele foi no médico, viu? Mas o médico falou que não tinha o que fazer. Falou, é assim mesmo, você vai tomando os remédios, mas não tem o que fazer, não. Não sei, tá? Eu tinha vontade de conversar com o médico dele e perguntar se fosse seu pai, né? Seu avô. Será que você simplesmente ia falar isso? Então, eu fiquei muito compadecido com a situação dele. Ainda bem que quando eu o conheci, né, quando eu recebi as fotos, já recebi as fotos agora também de como ele está. Né? Então, nós vimos ali o cenário. Agora nós vamos começar a tentar ajudar. Né? Agora, o que é o legal, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor para tomar uma decisão. Então, ó, vamos agora começar a falar da solução, tá? Olha que nome aqui um pouquinho diferente, né? Chama fagocitose. O que tem a ver ela com a psoríase? Então, aqui a gente começa a entender que não tem cura, mas pode ter controle. Então, esse nome, né, é um processo usado pelo organismo para combater o quê? Consegue ler aí? As infecções. Então, se existe um processo dentro do meu organismo que combate as infecções, será que eu não consigo ajudar com que esse processo fique mais forte, mais atuante? Tá? Então, nós vamos ver daqui a pouco. Então, além dele combater as infecções, e também destruir células velhas do nosso corpo, contribuindo assim para a limpeza do organismo. Então, é um processo muito simples, né? Aqui eu trouxe, né, uma informação muito simples para você. É claro que dentro do organismo tem uma série de fatores, mas de modo mais resumido, combate às infecções. Então, esse é o nome, tá? É um processo. A imunidade, a gente ouve muito, eu vou até interromper aqui o compartilhamento, a gente escuta muito sobre imunidade, tá? A pessoa dizendo para tomar vitamina C, vitamina D, né? Talvez algum mel, alguma receita caseira para aumentar a imunidade, né? E o que a gente percebe é que as pessoas não têm o conhecimento de algo que elas mesmas podem produzir para o seu organismo aumentar a imunidade. Essa informação não chega para nós. Então, por isso que é importante esse que eu falei no início, o conhecimento. Olha, para você ter um entendimento, a imunidade, nosso sistema imunológico, ele tem que funcionar muito bem para combater problemas que podem aparecer. Então, quanto mais a minha imunidade estiver alta, melhor, né? Agora, para ter uma resposta adequada, eu preciso criar uma condição dentro do meu organismo, tá? A falta de água, uma coisa simples, olha só a dica, hein? Tomar água. A falta de água faz com que o nosso sangue fique sujo, tá? Então, não é só vitamina C e vitamina D que são bons, você pode continuar usando. Mas nós vamos entender agora o que realmente aumenta a sua imunidade. Então, olha só, a desidratação muda a fluidez do sangue. Quando fala muda a fluidez do sangue, é porque ele está sujo, sem oxigênio e sem nutrientes, né? Então, se o meu sangue está com colesterol alto, triglicérides, né? É, ele está sem nutrientes e oxigênio. Dessa forma, eu não vou ter uma atividade adequada das células. E claro que vai atrapalhar a resposta imunológica de forma adequada. Então, essa doutora, ela explicou que a desidratação, ela não falou remédio, né? Então, quer dizer, a falta de água interfere na questão imunológica. Então, o que que ela sugeriu? Olha que coisa mais fácil. Manter a hidratação do corpo adequada permite o funcionamento da imunoglobulina, que é o anticorpo mais importante do nosso sistema de defesa. Então, nós precisamos de ter uma fagocitose funcionando muito bem, que é esse processo, e a imunidade alta. Se eu conseguir fazer essas duas questões acontecerem no meu organismo, eu já estou criando um cenário para que o meu organismo combata a psoríase. Não tem cura, mas a gente pode fazer pegar um atalho para controlar, né? Então, eu preciso dar para o meu organismo a condição para que ele faça isso. Então, eu preciso ter um combate a infecções. Eu preciso ajudar o meu sistema imunológico e acontecer a fagocitose também. Então, a junção disso
dessas duas questões já vai começar a ajudar o organismo. Tem outros fatores? Claro, tem outros fatores que nós vamos conhecer daqui a pouco. Mas grava, a infecção, eu preciso controlar, combater isso e ter um sistema imunológico forte. E a imunoglobulina não vende na farmácia. Você não vende, né? Não compra na internet. É você manter o seu corpo hidratado. Mas daqui a pouco a gente vai ver como hidratar o corpo 6 vezes, né? Deixar ele hidratado 6 vezes mais eficiente, né? Então ele vai ser hidratado, só que de maneira mais eficiente, 6 vezes mais. Então fica aí que você vai entender essa questão, tá? Outro fator muito interessante que nós falamos aqui, ó, é o fator psicológico, né? Então, nós vimos que o fator psicológico e a psoríase tem muito a ver, né? Então, está relacionado com as idas e vindas da psoríase. Então, nós temos que também resolver essa questão, né? De melhorar a ansiedade, nós precisamos relaxar a nossa parte cerebral. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, o que pode ajudar a melhorar as crises de ansiedade e depressão? Melhorar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o responsável para fazer o relaxamento do cérebro. E o bom funcionamento, né, de todo o nosso sistema circulatório vai contribuir para que o nosso cérebro receba oxigênio, nutrientes e vai estimular não só essa parte do sistema nervoso, como também vários outros neurotransmissores que nós temos, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, nós precisamos, recapitulando, melhorar o sistema imunológico, para que a gente possa combater as infecções, e também temos que melhorar o nosso sistema nervoso, né? E também a circulação para levar os nutrientes e oxigênio para todo o nosso organismo. Então, agora nós vamos entender como fazer isso. Nós vimos o problema, qual solução que pode ser dada, e agora como fazer esse processo acontecer no nosso organismo, tá? Para isso, já que nós estamos falando de água, a gente precisa melhorar a qualidade da nossa água. Por que é importante falar da água? Eu vou até mostrar uma comprovação para você, mas sabe por quê? Eu vejo as pessoas cuidando, né, mais da doença do que da saúde. Muitas vezes, isso também que eu estou falando, você consegue observar aí claramente, um esforço muito grande para ficar remediando um problema. E muitas vezes esse problema que é remediado, ele ganha proporção, porque tem um efeito colateral. Você toma remédio para uma questão, afeta outra. Não é que você não deve tomar remédio, tá? Porque se eu adoecer, eu vou no médico, o médico vai me dar uma receita, se eu ver que é interessante, eu vou lá e tomo. Mas a gente precisa entender como dar as condições necessárias para o nosso organismo conduzir a solução, né, daquele problema. Então, tudo que você fez até hoje, viu? Você que talvez esteja aqui com a psoríase, remédios, atividade física, tudo isso, você cuidou de 30% do seu corpo. Por que esse projeto é muito eficiente? Justamente por isso. Nós estamos falando de 70% do corpo. O maior departamento do seu corpo é a água. Então, muita gente cuida dos rins, mas o aquário, a água está suja. É igual um peixinho doente, você tira o peixe, trata o peixe, mas volta ele para o aquário, que não troca água, não trata a água. Tá? Então, o nosso projeto, ele cuida de 70% do organismo. Isso já é diferente de qualquer coisa que você já experimentou. E vamos entender mais sobre essa questão do nosso organismo. Ó, a água, ela é mais do que matar sede, ela tem que hidratar, ela tem que desintoxicar, né? E ela tem que alimentar o nosso organismo. Olha só essa questão que aparece aqui para você, ó. Vamos dizer que essa foto aqui era eu antes de conhecer esse projeto. Eu estava lá tomando água, como todo mundo faz. Normal. Só que tá vendo essa parte verde e amarela aqui? É a boquinha da célula. Então a gente percebe que poucas moléculas de água estão adentrando. Percebe que é um buraquinho pequeno? Então essa bola grande aqui, ó, elas não vão entrar, elas vão embora e meu organismo não vai absorver. Por que isso aqui forma? Olha só, a nossa água ela está parada.
ela fica parada num cano, na caixa d'água. Talvez você tenha um filtro na sua casa, vai ficar parado no filtro, num garrafão de 20 litros. A água está parada. Quando a água está parada, uma molécula vai sendo atraída a outra. É uma atração que acontece naturalmente. Por isso que a água foi feita para ficar em movimento, né? E hoje a água ela ficou limitada a matar sede, não é? Se você está com sede, você toma água. Se você não está com sede, você não toma água. Então a gente acredita que a água é só para isso mesmo, só que ela é muito mais do que matar sede, que é o que você vai ver na palestra aqui hoje, ó. E essa foto do lado daqui, ó, olha como essa água aqui ela está leve, sendo melhor absorvida. Por que que isso acontece? Por que dessa diferença, né? De uma água pesada, difícil de ser absorvida, para uma água leve, facilmente absorvida. Então, nós temos um dispositivo dentro do nosso projeto de saúde, que é esse aqui, ó, ele chama Silocimol. Olha só para você ver, isso me chama muita atenção. Inclusive, é por isso que eu comecei a fazer uso desse projeto e depois a divulgar. Porque primeiro foi um cliente como você. Aí eu fui estudando, fui pesquisando e vi que eu podia ajudar as pessoas. Não existe só o remédio, né? Mas sabe o que me chamou atenção? Primeiro, não altera a rotina, né? Que é só tomar água. Eu já tomo água, todo mundo toma água. E esse aqui vai durar a vida toda. Eu pensei, gente, mas no mundo capitalista, né? Consumismo, quer que as coisas estragam para ter outro. Você fazer um projeto que dura a vida toda, isso eu achei fantástico, brilhou meu olho. Falei, é isso que eu quero. Só que não é só falar. O que eu gosto nesse projeto é que eles gostam mesmo é de provar. É isso que é o legal. Então, o que que nós fizemos? Nós fomos num dos maiores centros de controle de qualidade que existe no Brasil. Mas preste atenção, esse centro de controle de qualidade, ele tem a sede dele na Alemanha, lá na Europa, na Alemanha. Então, é um centro de controle de qualidade europeu, né? Por isso que nós temos hoje distribuição em Portugal, distribuição nos vários países, na verdade, mais de 100 países, né? Porque nós temos um controle de qualidade feito por um instituto europeu, nós temos uma comprovação científica feita nos Estados Unidos, então por isso que é um projeto sério. E mais, todas as pessoas que começam a usar, nós acompanhamos por 60 dias. Por isso que a gente não vende na internet. Eu não te falei de um 0800, ou clica nesse link. Não, nada disso. Você, daqui a pouco, vai receber o caminho de como adquirir esse projeto, porque nós vamos acompanhar você por 60 dias. Então, olha, Centro de Controle de Qualidade Europeu, comprovações científicas até nos Estados Unidos, acompanhamento com todas as pessoas por até 60 dias. Um toda. Entende o que é investir na saúde? Muitas vezes a gente fica ali investindo na doença porque a gente não tem outra alternativa, mas agora você conheceu uma alternativa. A seriedade desse projeto. E olha só o que eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse aqui é o laudo do Instituto Falkenbauer, que eu falei que é um instituto alemão que tem uma sede, né, uma filial aqui no Brasil. Tá vendo aqui a dureza da água? 9,9. O que é esse 9,9? É essa água dura, difícil de ser absorvida. Tá? Eu estou tomando água, mas pouca água está sendo realmente absorvida pelo nosso organismo, porque a boquinha da célula é muito pequena. E como as moléculas não estão separadas, estão juntas, eu não tomo água. Eu tomo água, mas não absorvo a água, né? Não absorvo os nutrientes da água. Então, isso é o 9,9. Olha, depois de 20 minutos já começou a melhorar. Mas olha, depois de uma hora, 1,5. O que é 1,5? É essa água extremamente leve, é o que eu te falei. Se tomar água já é excelente, imagina uma água que seja 6 vezes mais absorvida pelo seu organismo. Dá para imaginar isso?
Tomar água já é bom. Agora imagine uma água 6 vezes mais leve. O que que vai acontecer? Todo o seu organismo realmente vai ser hidratado. Só que tem uma particularidade. Talvez você não tenha pensado, nem eu pensei também lá no início, quando eu comecei. E os minerais que tem na água? Como? Porque esses minerais, só para a gente entender, eles ficam na água se a água estiver em movimento, em contato com o leito do rio, em contato com as rochas. Uma vez que a água chega até a nossa casa através de uns canos que não tem contato com a natureza, ou você compra um garrafão de 20 litros, um garrafão de água, também não tem contato com a natureza. Então, a leveza da água fica prejudicada, como nós vimos, e os minerais também não serão absorvidos pelo nosso organismo. Você já ouviu dizer que a água é o principal alimento do nosso organismo? Mas não é a água em si, que também é excelente, lógico, para hidratação, para tudo isso, mas são os minerais. Então, nós desenvolvemos um segundo dispositivo que ele vai liberando na sua água minerais. Ele vai liberar o magnésio e o cálcio, que são os dois principais minerais. Mas se você tem pedra nos rins, fica tranquilo, tá? Porque o magnésio, ele é o mineral para segurar o cálcio naquela pessoa que precisa e está com artrite, artrose, bico de papagaio, hernia de disco, bursite, desgaste no joelho, né? Osteopenia, osteoporose. Então, essas pessoas estão perdendo cálcio. Aí o magnésio segura o cálcio. Daqui a pouco a pessoa não tem mais dor. E a pessoa que tem um excesso de cálcio, pedra nos rins, né? Talvez alguma calcificação, aí o magnésio limpa. Então, ele procura o equilíbrio. Ele é o mineral responsável para isso dentro do nosso organismo, tá? Então, ele vai procurar o equilíbrio. Está com falta de cálcio, ele consegue ler e segurar o cálcio. Está com excesso, ele vai lá, quebra a pedrinha e libera pelo canal da urina. E esse aqui que eu acabei de mostrar, você vai trocar de 3, no máximo 5 anos. Entende a seriedade desse projeto? Acompanhamento por 60 dias. Isso é investir na saúde. E aí talvez você fale, ah, mas será? Né? A gente tem essa questão, né? A gente fala, mas será? Será que é assim mesmo? Então eu vou mostrar para você aqui a foto daquele senhor. Depois nós vamos ver mais, tá? Mas olha só, lembra do problema dele? Grave, né? Olha só como ele está hoje. Sabe quanto de remédio ele gastou? Nada. Limpinho. Mas nós vamos ver mais foto daqui a pouco. Mas olha só, você entende o que é uma qualidade de vida? Quantas vezes ele foi ao médico, ao pronto-socorro, à farmácia? Quantas coisas ele deixou de fazer? Quanto calor ele passou, porque ele não colocava uma regata, não andava do jeito que ele estava aí de bermuda. Um senhor simples, viu? Não é milionário, não. Igual eu e você, trabalhador simples. Mas aí ele descobriu esse projeto. Você viu como é que é? Não tem cura realmente, mas tem controle. Mas vamos entender por quê? Né? Eu gosto muito disso, né? Do porquê que a pessoa melhora. Isso é muito interessante. Então eu vou organizar aqui a. Deixa eu só organizar aqui a minha tela aqui para a gente começar a entender o porquê, tá? Nós conversamos ali, nós vimos sobre infecções, né? Fatores psicológicos, imunidade, e a gente já viu que a imunidade ela aumenta uma vez que você hidrata o seu corpo. Então, você vai produzir o principal anticorpo contra infecções, que é a imunoglobulina. Só que uma vez que o seu organismo está limpo, desintoxicado, que é o que a água faz, limpa a sua corrente sanguínea, seu sangue começa a circular melhor, né? A viscosidade do sangue diminui, dessa forma vai circular melhor, vai chegar mais oxigênio, mais nutrientes aqui. E agora realmente vai chegar nutrientes porque a sua água está extremamente leve e rica em minerais. E lembra que eu falei para você do magnésio? Então preste bastante atenção para você ver como podemos ajudar o nosso organismo a melhorar muito dos fatores que vão contribuir não só para a psoríase, mas para outros fatores também do nosso organismo. Então vamos lá, olha só.
O hidróxido de magnésio, que é a forma como o magnésio fica nesse nosso projeto, numa água extremamente leve, é um poderoso imunoestimulante. Lê aqui, ó. Capaz de aumentar a taxa de fagocitose até 300%. Lembra da fagocitose? Que ajuda no combate da infecção, agora ela vai estar 300%, quer dizer, dobrou e dobrou de novo. Desinfectante, reduz a inflamação e produz grande efeito sobre a atividade, sendo perfeito para o tratamento de feridas externas. Então, agora vai estar acontecendo de forma abundante. E uma das funções é a ativação do sistema nervoso parasimpático, responsável para fazer o relaxamento do nosso corpo. Então, o magnésio, para quem já estuda esse mineral, ele é conhecido como relaxante natural, tá? Ele é um relaxante natural. E olha que interessante, né? A gente, a água que antes era para matar a sede, agora é um tratamento de saúde. Todo copo com água é um tratamento de saúde, limpa, desintoxica e alimenta o nosso organismo. E olha só, aumentou, estimulou a produção, né, da fagocitose. A questão do sistema nervoso parasimpático também vai ter um relaxamento, vai contribuir. E agora vamos falar desses neurotransmissores aqui, ó. Eu vou falar de dois. Eu vou falar da melatonina, que é o que te ajuda a dormir, e o neurotransmissor GABA, que faz com que você durma profundamente, que realmente tenha um sono reparador. Então, a soma disso tudo vai te dando qualidade de vida. A palestra é sobre psoríase, mas vai ajudar quem tem insônia, ó, vai ajudar quem tem também enxaqueca. Na verdade, ajuda em várias patologias, porque o meu sistema imunológico ficou adequado. Combate a infecções, beleza. Circulação acontecendo com nutrientes. E o meu organismo está limpo, imunidade elevada. O intestino vai funcionar, que muitas pessoas têm intestino preso, né? Como você toma uma água 6 vezes mais leve, o bolo fecal vai ficar pastoso e o magnésio estimula os movimentos peristálticos do intestino. Então você passa a ir ao banheiro todo dia, passa a dormir bem e ter um sono reparador. Então ele atua em muitas reações no nosso organismo. Ele ajuda nas funções do sistema imunológico. E se você tem algum tipo de alergia, o magnésio é como se fosse a gasolina, é o que faz com que elas produzam muito bem. E essas enzimas produzindo bem, você tem muito mais qualidade de vida. Você não vai ter intolerância à lactose, rinite, intolerância ao trigo, ao glúten, uma série de fatores que as pessoas hoje deixam de alimentar de algo porque tem alergia, né? Então agora você não vai ter mais. E o sistema de defesa do seu corpo, como nós falamos, né, vai estar lá em cima, pronto para combater qualquer que seja a infecção. Então não tem controle, não tem cura, mas a gente consegue dar a situação para que seu organismo consiga fazer o controle dessa patologia tão agressiva, né, que é a psoríase. Então nós vimos ali a foto, né, uma foto desse senhor, mas nós vamos ver mais, né, para a gente perceber como ele melhorou. Tá? Deixa eu só achar uma outra foto dele aqui. Tem uma foto dele de lado que mostra a questão dos braços, tá? Deixa eu só... Carreguei ele mais cedo, mas eu acho que o sistema aqui não carregou. Deixa eu ver. Aqui, ó, achei. Pronto. Vamos ver essa foto aqui que mostra ele de lado também. Eu tentei fazer o antes e depois pelo PowerPoint, mas eu não consegui. Mas olha só. Lembra a mão dele? Como é que deu? Ver se eu consigo aumentar aqui, né? Aqui, ó. Lembra da mão dele? Olha só que diferença. É uma doença muito agressiva. Olha os pés dele também, né? Lá a gente viu a barriga, as costas, tudo resolvido, tudo limpo. E o que que ele fez de diferente? Ele teve que ir para a capital para fazer um tratamento? Não. Na casa dele, tomando água. Esse é um projeto que realmente ajuda as pessoas a ter qualidade de vida, tá? Então, o nosso organismo, ele é muito bem feito, extremamente bem feito.
Só que nós precisamos dar para ele a condição necessária para isso. Então, a medicina, ela já cresceu muito, evoluiu muito na questão da atividade física, né? A gente hoje é fato, você precisa fazer atividade física. A medicina também avançou muito nos trabalhos psicológicos, né? Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que antes nem era aceito pela medicina. Agora, recentemente, a medicina teve um embate muito forte com nutricionistas, né? Achando que o nutricionista deveria, o único que poderia dar receita era o médico, né? Então, teve esse embate aí há uns anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás, e chegaram à conclusão que realmente a nutrição é extremamente importante para o organismo e tem os nutricionistas. Agora, o próximo salto que a medicina vai dar é entender que a água do organismo é essencial, né? Então, deveria ser, inclusive, a primeira coisa que o médico tinha que perguntar é qual a água que você toma? Como é a sua água? Porque nós estamos falando de 70% do corpo. Então, nós estamos ganhando muito terreno, né? Na área médica, pela seriedade desse projeto, né? Você foi convidado aqui, provavelmente a pessoa que te convidou já viu tudo isso aqui que eu estou falando acontecer, por isso que ela te convidou, né? E nós acompanhamos todas as pessoas por 60 dias. Você não tem isso no mercado. Você vai lá, compra um remédio, algum farmacêutico te ligou, e aí, tomou o primeiro comprimido? Já está melhor? Ó, então não precisa tomar o segundo, hein? Não, ninguém te liga, só querem, né? Então vender que, igual eu falei, eu também vou lá no médico, vou na farmácia e compro. Mas existe coisas muito boas e uma delas é você cuidar de 70% do seu corpo. Deixar, né, de pensar que água é só para matar sede. Então você tem dois caminhos, ou continua com o problema, seja ele qual for, que eu acho que se você conectou, você não está feliz com esse problema, procure uma solução tomando água. Não vai alterar a sua rotina, não tem contraindicação nenhuma, você pode usar essa água para tudo, tá? Para tudo, aqui em casa a gente usa a água da torneira só para lavar a louça, tá? Toda a água que a gente toma aqui na nossa casa, que usa para fazer almoço, gelo, suco, pôr na carne, tudo é água filtrada, tá? Então, é isso, o conhecimento faz com que você tome uma boa atitude. E foi isso que eu fiz há quase 17 anos, né? Aqui no YouTube tem algumas pessoas que comentaram, né? Então, antes de responder as dúvidas do Zoom e depois explicar para você, tá? Na verdade, eu vou até fazer isso agora, né? Como adquirir esse projeto, né? Talvez você esteja perguntando como fazer o uso desse projeto. Lembra que eu falei que nós te acompanhamos por 60 dias? Então, a pessoa que te convidou, ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Olha a seriedade, hein? Ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde para entender não só a sua questão, mas como da sua família ali imediata, tá? Depois, caso você tenha alguma dúvida, esclarece. Quando o projeto chegar na sua casa, você vai mandar uma foto para ela. Ó, vou deixar aqui, ó, nesse filtro, nesse lugar, como é que eu faço? Ela vai te explicar. Quando chegar na sua casa, ela te explicar como colocar ali no seu recipiente, você vai receber uma receita de como tomar água da forma correta, tá? Então, quando chegar na sua casa, ela já tem a sua ficha de pesquisa, ela já fez a análise necessária, e chegando na sua casa, ela vai te explicar como colocar no recipiente e tomar água da forma correta. Existe um jeito certo de tomar água, e ela vai te acompanhar por 60 dias. Então, como eu faço para adquirir? Procure a pessoa que te convidou. Ela que a partir de agora vai te acompanhar e te ajudar a adquirir esse projeto, ter todo esse projeto e te acompanhar por 60 dias. Se ficou com alguma dúvida, espera um pouquinho. Eu vou só esclarecer algumas coisas no YouTube e já volto aqui e a gente pode, você vai poder levantar a sua mãozinha e a gente conversar. A Rosimara, ela disse, não consegue trabalhar devido às doenças, me deu depressão, ataque epilético. Então, Rose, quando você tem mais oxigênio chegando no seu cérebro, você não tem mais ataque nenhum, viu? Inclusive, melhora a oxigenação, você vai conseguir sair da depressão.
Eu acho que você deve ser uma pessoa muito nova para ter tantos problemas. Não aceita isso não, Rose. Procura a Liliane, né? Que fez o convite para você. Procure ela. Adquire esse projeto. Invista na sua saúde. Até hoje você investiu na doença, que é o que eu falei. Agora passa a investir na saúde, tá? Para você voltar a ter uma vida ativa, dormir sem problemas, né? Dormir realmente, né? Deixa eu ver aqui. É... eu já falei da Rosimara aqui, né? Rosimara tá deixando aqui os comentários dela. Deixa eu ver se tem alguma parte aqui no final aqui, pessoal. É isso aí. Não desiste de você não, Rosimara. Palavras, né, de quem te convidou aqui. Rosângela, ressecamento é a mesma coisa também, né? Tem pessoas que têm a pele tão ressecada que você passa a mão assim e arranha, né? Depois do uso desse projeto acabou, viu? Mesmo qualquer que seja o ressecamento, você vai ter uma melhora significativa, viu? Pessoal que daqui do Zoom, que está aqui assistindo, se tiver alguma dúvida, né? Você que ainda não faz uso do projeto, levante a sua mãozinha para a gente esclarecer sua dúvida, se porventura tiver, né? Se você não tiver nenhuma dúvida, procure a pessoa, né, ou não quer passar a dúvida aqui na frente de todo mundo, não tem problema não. Manda o seu áudio para a pessoa que te convidou e essa pessoa vai te ajudar também, né, a sanar essa dúvida sua. Tá? É só tomar água, não tem contraindicação, crianças, idosos, todos nós podemos tomar. Não tem contraindicação. Quem tem marca-passo, não, todos podem tomar. Tá? Agora, o organismo ele vai melhorando com o passar do tempo. Então, se você toma algum remédio controlado, como pressão alta, diabetes, algum outro remédio, e se você está sentindo melhor, por isso esse acompanhamento por até 60 dias, aí você procura o médico. Fala, doutor, estou me sentindo bem, eu acho que eu não preciso mais dessa medicação. Se ele precisar, ele vai fazer um exame para ter certeza daquilo, né? Porque a responsabilidade dele é muito séria. E aí, a partir do exame, ele vai analisando e vai diminuindo a questão dos remédios, tá? Mas sempre procura o médico, tá bom? A Odete levantou a mão aqui, Odete. Ativa seu microfone, por favor. Então, eu gostaria de saber, e como no meu caso eu tenho hipotiroidismo, se vai ajudar na produção de hormônio, se essa água vai ajudar, esse projeto vai ajudar na produção de hormônio. Na verdade, Odete, todas as pessoas que fazem uso desse projeto, a gente fala da água, né? Mas é o magnésio que ajuda o seu organismo a ter a condição de melhorar essa questão que você enfrenta. Agora, a água, ela vai limpar, então ela diz, primeira coisa é desintoxicar o seu organismo. E com o passar do tempo, do uso, você vai conseguir perceber através dos exames essa melhora que o seu próprio organismo vai dar. Tá? Então, tem muita gente, por exemplo, que está passando pela menopausa e fica lá repondo, né, colocando hormônio, não sei o que, não sei o que. Depois desse projeto, acabou o calorão, acabou a irritabilidade, a pessoa dorme melhor, não tem como pular a menopausa, mas tem como passar por ela de boa. Então, no caso da tireoide, da mesma forma, tá? Nós temos até palestras já falando sobre isso, depoimentos também sobre isso. A pessoa vai aos poucos diminuindo a carga, vamos dizer, de remédio que ela toma, tá? Mas aí é o médico, através do exame, você se sentindo bem, tendo esse equilíbrio, aí você vai procurando um médico e ele vai retirando aí de você os remédios, tá bom? Vamos falar aqui com a Marilza. Ativa teu microfone, por favor, Marilza. Pronto. Boa noite, doutor Rômulo. Boa Oi, noite. boa noite. Então, tenho uma coceira há mais de 2 anos. Uns falam que é urticária, fica assim um risco, assim, uma erupção, e outros falam que é bicho geográfico. Eu não sei. Eu tomo um remédio, eu estou tomando um remédio que vai para mais de 2 anos, um tal de Zina. E o efeito dele é 24 horas. Passou o efeito dele, volta a coceira. Parece que fez um risco assim na minha assim, um risco. Parece que eu passei embaixo de um arame farpado, faz um risco.
Aí fica uma erupção, coça, coça, coça. Daí eu tomo esse remédio, melhora, o tal de Zina. Levoxetina, não sei o que lá, melhora, mas o efeito dele é 24 horas, passou efeito, tem que tomar o remédio Então, de novo. Marilza, né? Marilza. É assim, ó, uma dica que a gente dá, além de tomar, você viu aqui que corta infecção, vai ajudar em alergias, tudo isso. Outra dica é borrifar água no corpo, né? Se porventura tiver alguma alergia, algum corte, né? Se você tem uma água filtrada, você pode borrifar. Então, quer dizer, de dentro para fora é mais eficiente, mas você pode também borrifar para ajudar. Então, em vez de ficar só tomando remédio aí, investe na saúde, tome água da forma correta e borrifa também pelo corpo, vai ajudar muito e vai contribuir para assumir essa questão aí. Tá bom, Marilza? Tempo, já está beirando quase uns 3 anos. Então tem que fazer algo diferente, né? Virou dermatologista. Mas faz algo diferente, invista em 70% do seu corpo, faça do jeito que eu falei aqui para que o seu organismo consiga controlar esse problema, né? Talvez está faltando isso, só um estímulo, né, para que as infecções ou as alergias sejam controladas. Obrigado, viu? Um abraço para a senhora aí. Ana Cristina. Ativa teu microfone, por favor, Ana. Boa noite, Rômulo. Boa noite Boa a todos. Eu tenho uma amiga que ela tem a psoríase, mas o que você conversou com a Luísa, você já respondeu a minha pergunta. Eu esqueci de baixar a mãozinha. É borrifar, né? Não é só beber da água, também borrifar onde está. Mas o principal é beber. O principal é tomar água. Não é só beber. Também borrifar na pele, né? Isso ajuda. Também, Ana. Ajuda muito. Eu vou falar com ela. Então tá bom, então. Um abraço. Porque é triste, né? É complicado. Obrigado, viu, Ana, pela sua questão aí. Vamos agora falar com a... Vou falar com a Delvita aqui. Vamos ver o que ela quer acrescentar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria só ajudar a Odete, Romo, na questão da menopausa, porque mais ou menos dia 10 de novembro tive um descontrole hormonal com o início da menopausa. E eu comecei a fazer uso do projeto no dia 14 de dezembro, e eu posso falar para a Odete que funciona, né? Porque eu estava tomando um remédio que custava R$ 109 a caixa para o controle da menopausa. E eu terminei porque terminei mesmo. Tem mais ou menos uns 18 dias que eu terminei e deixei de usar, e eu não estou sentindo bem, durmo bem, não sinto calor, estou tranquila, eu estava muito nervosa, eufórica. Então, assim, controle hormonal 100%. Então, super aprovo, falo com a Odete que realmente a questão da menopausa ela vai ter muitas, muitas melhoras. É isso mesmo, né? E muitas mulheres estão tomando hormônio, né? Não é legal isso, não. Melhor fazer uma coisa natural, né? E quem sabe aos poucos o médico vai tirando a medicação ali também, com a pessoa que está com a tireoide desregulada, né? E muito se deve, pessoal, a regular essa questão, não é comentado, mas é o radical livre. Você já aprendeu o que é radical livre, né, Delvito? Legal. Radical livre, pessoal, ele vai corroendo o nosso organismo. Então, quando você. E hoje o radical livre está na alimentação, na poluição, no próprio estresse, e ele vai atacando tireoide, pâncreas, próstata, e ele vai destruindo, ele vai envelhecendo o nosso organismo de forma precoce. Foram 54 anos de pesquisa para entender essa questão, né, desse envelhecimento. Só que essa informação não é muito divulgada, né? Mas eu estou aqui para isso, né? Para a gente ir na contramão, né? E realmente ir lá na raiz do problema. E uma vez que você tem o combate do radical livre, né? E a água extremamente leve vai combater o excesso de radicais livres, seu organismo descansa. Ele não tem mais que ficar brigando com essas questões. A água vai cuidar disso. E aí ele tem tempo, por assim dizer, para cuidar dos problemas, arrumar a casa, né? Porque hoje ele só está cuidando das doenças, né? Agora a água vai fazer isso e você vai ver que o seu organismo aos poucos vai tendo um equilíbrio. E se você toma algum remédio, algum hormônio, mesmo que não seja hormônio, qualquer remédio, com o tempo o médico vai retirando, seja pressão alta, diabetes, algum remédio para depressão, né? Alguma coisa para ansiedade,
ou gordura no fígado, colesterol, dores pelo corpo, enfim, tudo a água pode te ajudar. Nós estamos falando de 70% do corpo. Viu? A Delvida poderia continuar gastando lá mais de R$ 100, né? Com a doença. Mas ela fez o quê? Investiu na saúde. E hoje dorme bem, tem qualidade de vida, entre outras questões, porque eu a conheço, que esse projeto ajudou, né? Problema estomacal e outras questões, né? Então é isso que a gente quer, você investir na sua saúde. Vamos atender aqui também a Luísa. Ativa teu microfone, por favor. Luísa Araújo. Boa noite, Rômulo. Boa noite para todos. Então, Boa eu quero noite. tirar uma dúvida. Meu filho, ele tem caspa. Na realidade, não é caspa, porque o médico falou para mim que essa caspa vem de dentro para fora e que nunca vai ficar bom. Tipo, tá usando shampoo, ele fica bem. Quando para de usar o shampoo, aí volta tudo de novo. É tipo uma seborreia, sabe? Que aí ela vem até o corpo. E eu quero saber se esse projeto vai ajudar. Vai contribuir, tá? Até com a queda de cabelo contribui, tá? Agora tem que limpar o organismo dele, né? Tem que ver se ele toma água, como que é as atividades do dia a dia dele, né? Tem que ver uma série Não, de ele é coisas. cadeirante. Ele é Hã? cadeirante. Ele é Ah, cadeirante. então você precisa, né? O intestino dele talvez não funcione todos os dias, isso vai começar a funcionar todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não. Então vai tendo essa limpeza e vai limpando. E uma coisa que você pode fazer, além de dar bastante água para ele, lava o cabelo dele normal, com shampoo, com condicionador, ou se ele mesmo lavar, beleza. No último enxágue, coloque essa água, entendeu? Derrame a água, tira o excesso com a toalha, mas não seca completamente, não. Tira só o excesso e deixa ali por um Sim. tempo, uns 30 minutos. Aí depois, se ainda tiver, ele vai lá e tira. Talvez não consiga fazer todos os dias, mas se puder fazer, vai contribuir também, viu? Tanto para a queda de cabelo como para a limpeza também, de dentro para fora e de fora para dentro. Sim. Obrigada. Tá bom? E outra coisa, o intestino dele precisa funcionar sempre. E essa água vai ajudar, além de dar disposição para ele, dar um alívio para a mãe, dar mais energia para a mãe para cuidar, né? Então, você está pensando nele, mas é bom pensar em você também. Combinado, Luzia? Um forte abraço para você. E qual o nome do seu filho? Fala aí para nós aí. Ativa aí. Desculpa. É Cristiano. Cristiano Cristiano, Araújo. qual cidade? São Paulo. Ah, na capital mesmo. Eu sou aqui na Zona Sul, São Paulo. Ah, então, eu estou aqui em Bauru, no interior de São Paulo. Estou falando aqui. Sim. Já fiz palestra aí, nós temos escritório, inclusive, aí na capital também, viu? Ajuda ele, manda um abraço para o Cristiano Araújo, tem nome de ator, hein? De artista. Eu fui Um forte... indicada pela pessoa que eu gosto muito, tá? Ah, que bom, então. Um forte abraço para você, muito obrigado pela presença e um forte abraço para o Cristiano Araújo. Acho que eu não vou esquecer o nome dele mais não, viu? Tá certo. Só que tem um cumprimento lá, é Soares, tá? Ah, tá. Mas eu vou colocar Cristiano Araújo na minha mente, vou lembrar sempre dele. Espero que você possa voltar depois de uns 2 meses, né? Quando ele começar a fazer os conta, vem aqui, fala para nós o que ele já melhorou, o que você percebeu de diferente nele, tá bom? Um forte abraço, viu? Eu estou acompanhando aqui a live agora, já faz pouco tempo que eu estou participando. Eu estou, tipo, pensando em trabalhar. Vou anotando aqui, ó, tudo. Mas pensa assim, ó, muitas vezes a oportunidade aparece, a gente fica tanto querendo uma solução, né? Fica pedindo, aí aparece algo tão sério, a pessoa que você gosta muito te chamou. Você acha que essa pessoa vai querer te enganar? De forma alguma, ela sabe que vai ser bom para você, para sua família, né? E aí a gente fica, meu Deus, né? Será? Será? Pensa nisso. A pessoa que você gosta Eu não tanto sou te chamou. miserável, não. Eu não sou indecisa, não, tá? Eu sou bem Investe, decidida. investe na sua saúde. Um forte abraço, viu, Luzia? Luísa, Obrigada. até mais. Então a gente tem que pensar nisso, né? Talvez a pessoa que te chamou, que você gosta tanto dessa pessoa, essa pessoa gosta tanto de você, você sabe onde ela mora, os princípios que ela tem, a índole dessa pessoa, ela vai te acompanhar por 60 dias.
Você viu aqui a apresentação, comprovação científica, tudo por que vai melhorar e ainda está pensando. Aí você vai lá, o médico receita omeprazol, você nem pergunta, doutor, isso aqui não faz mal não? Você não pergunta. Você vai lá e compra. Agora pensa nisso, investe na sua saúde, na saúde da sua família. Eu já faço isso. Minha mãe está com 74 anos, não tem pressão alta, não tem diabetes. Não é que ela é uma super mulher, não. Ela está envelhecendo, como todo mundo vai envelhecer. Já está mais fraquinha, né? Assim, mais devagar, mas está com saúde. Vai para a natação, que ela gosta tanto, faz o trabalho que ela gosta voluntário muito, ela vai nas amigas dela, ela viaja. Então é isso, a gente vai envelhecer, isso é fato, mas com saúde e qualidade de vida. E olha, você merece, viu? E a sua família também merece. Então pensa nisso, pondera. E aí depois você deixa passar, os problemas pioram, gastando mais dinheiro na farmácia do que na sua diversão. Não tá. É só para colaborar aí com a que perguntou. Ah, tava escondidinha, apareceu assim. E aí, tudo bem, Silvio, o esposo? O filhão, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Silvia também já é uma usuária nossa, pessoal. Ó, já tem mais de um ano, Silvia, que você usa? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Legal, Silvia. Pode contribuir, por favor. Teve uma aí que eu não gravei o nome, que falou do hipertiroidismo. Eu tenho hipertiroidismo e junto com o hipertiroidismo eu tenho uma doença que é por consequência dele, que se chama a doença de Graves. É uma doença, né, bem pouco conhecida. E pode ficar tranquila que eu fui esse mês na médica e ela falou que os meus exames estão ok, está tudo controlado e que posso dizer que eu nem tenho mais hipertiroidismo. Né? E aqui falou da alergia, eu sei muito bem que tipo de alergia ela está falando, que também melhorou minha alergia. Então, as duas podem ficar tranquilas, podem fazer o uso, que vai ajudar muito. Que legal. Muito obrigado pela contribuição, viu, Silvia? E por estar assistindo a palestra aí. 1 ano e 2 meses ainda está aí, ó, assistindo a palestra. Obrigado, viu? Um abração aí à família toda, viu? Até mais. Tchau, tchau. Vamos falar com a Rosemary. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Seja bem-vinda. Eu sou daqui de Eunápolis,